dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco a respeito de matriz mudança de base em matrizes semelhantes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cu-cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal e... caso goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo é trabalhar um pouco com matrizes mudança de base. Veja, quando nós estamos trabalhando com um espaço vetorial, nós temos duas possibilidades. Ou esse espaço vetorial é espaço vetorial nulo e é formado por um único elemento, ou esse espaço vetorial tem infinitos elementos. Se eu estou trabalhando com um espaço vetorial de dimensão finita, supondo dimensão n, por exemplo, então nós sabemos que n vetores LI, ou seja, n vetores linearmente independentes, formam uma base para esse espaço. Só que a base de um espaço não é única. Eu posso ter, neste caso que eu estou trabalhando com um espaço vetorial que não é nulo, infinitas bases para o mesmo espaço. Nesse sentido, a ideia aqui é mostrar como eu posso pegar um vetor V que está escrito em função de uma combinação linear de uma determinada base alfa e passar esse mesmo vetor V para uma combinação linear em função da base beta. Nesse sentido, o que eu quero dizer é que nós verificaremos como é que eu posso pegar as coordenadas de um vetor V numa determinada base e encontrar as coordenadas desse mesmo vetor V numa outra base de uma maneira diferente, sem precisar ficar procurando combinações lineares dos vetores das bases que eu estou trabalhando. Então, sem mais delongas, passemos a esta análise. Dado um espaço vetorial V qualquer de dimensão finita e duas bases alfa e beta deste espaço, nós podemos obter uma relação entre duas matrizes. A matriz que vai definir as coordenadas de V em relação à base alfa e a matriz que vai definir as coordenadas do mesmo vetor V em relação à base beta, usando para isto o operador identidade em V. Ou seja, o operador que sai de V e chega em V e que a cada vetor V leva nele mesmo. De fato, o que nós devemos observar é o seguinte: se eu quero escrever o vetor V em função da base beta, ou seja, eu quero escrever as coordenadas do vetor V em função da base beta, isso é o operador linear escrito em relação às bases alfa e beta, vezes a matriz que define as coordenadas de V em relação à base alfa. Esta matriz em particular, que será construída com o operador identidade, é o que eu chamo de matriz de mudança de base de alfa para beta. Para ficar claro como é que isso é feito, vamos pegar este primeiro exemplo. Então eu tenho duas bases, uma é a base canônica em R2 e a outra é a base beta dada por 1, 1, 1, 2. Eu vou determinar quem é a matriz de mudança de base em R2 da base alfa para a base beta. Veja, a ideia aqui é a seguinte: eu vou pegar o operador identidade em R2 e aplicar no primeiro vetor da base, que é o vetor 1, 0. O operador identidade leva o vetor nele mesmo. E aí eu vou escrever este vetor em função dos vetores da base beta. Ou seja, isso vai ser A11, 11 mais A21, 1, 2. E a mesma coisa eu vou fazer com o segundo vetor da base alfa. Vou aplicar o operador identidade nele, portanto ele vai ser levado nele mesmo. E eu vou escrevê-lo então em função
dos vetores da base beta. E a ideia aqui, então, é determinar quem são essas coordenadas A11, A21, A12, A22. Perceba que essas duas equações me levam num sistema. Veja, eu vou pegar a primeira coordenada aqui em cima. Então, A1 vezes 1, que dá A11, mais A21, isso fica igual a 1. Agora, A11 mais 2 vezes A21, isso é igual a 0. E eu vou ter um segundo sistema dado por A12 mais A22 é igual a 0. E A12 mais 2 A22 é igual a 1. E, portanto, ao resolver esses sistemas, eu vou conseguir construir essa matriz. Então, agora você está vendo os dois sistemas no alto da tela. Do primeiro sistema, eu tenho o seguinte. Olhando para a segunda equação, eu vou ter que o A11 é menos 2 vezes A21. E substituindo isto na primeira equação, eu vou ter menos 2A21 mais A21, então menos A21 é igual a 1. E isso me dá então como solução A21 igual a menos 1 e por consequência A11 igual a 2. No outro sistema, eu vou ter o seguinte. A12 é igual a menos A22. Isso tirando da primeira equação. Substituindo na segunda, eu vou ter menos A22 mais 2 vezes A22. Então, fica só uma vez A22 é igual a 1. E isso, por consequência, me leva em A12 igual a menos 1 e A22 igual a 1. Com isso, eu consigo escrever então quem é a matriz mudança de base, pensando em R2, da base alfa para a base beta. Isso vai ficar a matriz A11, que é 2, A12 menos 1, A21 menos 1, A22 1. Perceba que eu utilizei a notação matricial na hora que eu estava trabalhando com a escrita das coordenadas de um vetor em função da outra base, justamente para poder facilitar a montagem dessa matriz. Um primeiro teorema que eu tenho diz o seguinte: sejam alfa e beta duas bases de um espaço de dimensão finita V. Então nós temos que a matriz mudança de base de alfa para beta é invertível e que a sua inversa é a matriz mudança de base de beta para alfa. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a inversa da matriz mudança de base de alfa para beta é a matriz mudança de base de beta para alfa. A demonstração disso baseia-se no fato de que o operador identidade é um isomorfismo e, portanto, ele é invertível. Logo, nós vimos que se eu estou trabalhando com um operador invertível, então a matriz que representa a inversa do operador identidade é igual à inversa da matriz que representa o operador identidade. Só que aqui eu quero observar o seguinte:
Quando eu estou falando da inversa do operador identidade, ou seja, do i elevado a menos 1, isso é igual ao próprio operador identidade. E isso, então, conclui a minha demonstração. Um segundo teorema diz o seguinte: sejam alfa e beta duas bases de um espaço de dimensão finita V. Se T é um operador linear em V, então a matriz que representa T da base alfa pode ser escrita como este produto matricial, onde essa matriz P é a matriz que representa o operador identidade da base alfa para a base beta. A demonstração disso parte do seguinte: a primeira coisa é que eu vou notar que toda transformação linear pode ser escrita como a identidade composta com ela, composta com a identidade. Daí, quando eu for calcular a matriz que representa a transformação linear em relação à base alfa, isto é a mesma coisa que a matriz que representa esta composição em relação à mesma base alfa. E aqui, utilizando uma propriedade conhecida para matrizes de composição, eu quebro esta matriz no produto de três matrizes. Mas aqui eu tenho que observar as bases que eu estou trabalhando. Então, daqui é de beta para alfa, vezes a matriz que representa T de beta para beta, vezes a matriz identidade de alfa para beta. Perceba que aqui então está a minha matriz P, e pelo que nós observamos no teorema anterior, esta é a inversa de P. E isso então encerra a demonstração. Aquela relação demonstrada no teorema 2 é tão importante que ela ganha um nome específico. Então, se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, nós dizemos que B é semelhante a A quando existir uma matriz invertível P, tal que B é igual a P-1 vezes A vezes P. Então, neste caso, o que eu demonstrei é que quando eu estou trabalhando com uma transformação linear, a matriz que representa essa transformação linear da base alfa nela mesma é semelhante à matriz que vai representar essa transformação linear da base beta nela mesma. Como último exemplo, eu vou verificar se essas matrizes abaixo são semelhantes. E aí, nesse sentido, eu tenho que apresentar, caso elas sejam semelhantes, quem é a matriz P. Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: P-1 AP igual a B, se isso for possível. Isso significa dizer, então, multiplicando os dois lados pela matriz P, que P vezes B é igual a AP. E aqui eu vou chamar P, então, de uma matriz X, Y, ZT. Vou substituir nesta equação, fazer o produto com B e fazer o produto com A e verificar, então, se eu encontro uma solução para X, Y, Z e T. Eu parei essa tela e vou parar aqui, porque no momento que eu estava editando este vídeo, eu reparei que eu cometi um equívoco de sinal ao resolver o sistema. E, portanto, a resolução que viria em seguida está errada. No entanto, eu refiz o exercício e sim, essas duas matrizes são semelhantes e é possível encontrar uma solução para esse sistema PB igual a P. Mas, como eu disse, eu já peço desculpas antecipadamente, mas a resolução que eu iria apresentar tem um erro de sinal. Então eu prefiro parar por aqui. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedir por aqui e até a próxima.